podcast para você aqui no canal da Webzone. Lembrando que tem oferecimento de Free Minds Comunicação e só notícia boa. Vem com a gente que o convidado é mais do que especial. O cara tem 40 anos de rock and roll na veia, é mestre cervejeiro, é mestre gastronômico, o cara tem um regional, o cara começou tocando samba. Sadi Omrich. Obrigado, Sadi, por ter aceito o nosso convite. Buenas, muito obrigado, Adriano. Acertei teu sobrenome? Acertou. É Omrich. Omrich, perfeito. Não é alemão, Hochdeutsch, seria Homrich. Mas aí é demais, nem a gente. O lance, o Omrich está mais do que... Quem faz cultura gosta de fazer de um tudo um pouco. Você tem algum carinho especial por alguma coisa? Por que eu digo alguma coisa? 40 anos de baterista, sim, ou na música. Mestre cervejeiro, o cara que conhece cerveja de tudo quanto é canto, tudo quanto é lugar, e bebe um pouquinho, né? Porque tem que experimentar. Coisinha. E ligado na gastronomia. Alguma coisa te dá mais prazer hoje, ou fazer as três coisas ao mesmo tempo é o que move? Então, para mim veio tudo meio ao mesmo tempo agora. Foi vindo desde a minha infância, da minha pré-adolescência, as coisas foram sendo montadas. Então, eu, depois de muito tempo, cheguei à conclusão que é o meu espírito gregário que faz eu me meter com esse negócio todo. Por quê? Porque música agrega, não é? Comecei tocando samba, que tu comentou, né? A gente estava falando. Sim. Lá no interior, lá em Pelotas, que é uma terra muito sambista, porque juntava gente, sambão de praia. Comecei a cozinhar porque, queria juntar a galera, vamos cozinhar, vamos fazer alguma coisa, que seja um churrasco, depois vamos para as panelas. Então, todas essas atividades, se tu pensar bem, tem um ponto em comum, que é agregar pessoas. Sim. E a música, sem dúvida nenhuma. Não, a música... principalmente, né? Aí sim, aí a música a gente consegue trazer alguns milhares de pessoas. Vou começar pela música e depois a gente vai fazer o caminho da comida e da bebida. Certo. Do samba lá de Pelotas, como é que chega o rock and roll na tua vida? Então, quando eu tinha... Aí eu vou lembrar das reminiscências. Quando eu tinha 9 anos de idade, 10 anos de idade, eu sempre gostei muito de ouvir rádio. Sempre ouvi muito rádio. Tinha um rádio grande lá em casa, aquele da válvula e tal, mas depois, quando eu tinha 10 anos, meu pai me deu um radinho para eu ouvir a Copa do Mundo de 74. Né? Aquela da laranja mecânica. Exatamente. Que foi na Alemanha, né? Isso. E as músicas que eu mais gostava naquela época era Jamelão cantando Coxa de Retalhos. Né? Nossa. O Raul Seixas cantando Guita, certo? E José Mendes cantando Para Pedro. E por fora, ainda com meu pai, ainda ia ver concertos para a juventude, que a OSPA tocava todo domingo, sim, de manhã no salão de atos da universidade. E eu gostava do Jacques Offenbach, que é um cellista austríaco radicado na França. Aqueles momentos, as histórias do Adriano e meio as histórias do convidado. Sabia que o José Mendes é parente da minha madrasta? Tio. Olha só, rapaz. Tio. E aí eu lembro que eu pequeno, meu pai já nesse segundo casamento, o que mais a gente ouvia era já falecido, né, José Mendes. Sim. Eu gostava muito daquela música Tristezas porque você não vai embora. Tá louco. Que é linda essa música, linda. E os filmes do Zé Mendes? Sim. Com Para Pedro, é um dos clássicos, né? Na época tinha uma coisa com o José Mendes e com o Teixeirinha. Sim, como se fosse uma rivalidade. Quase uma rivalidade. Grêmio e Inter. E o Teixeirinha era um pouco mais popular, talvez, do que o José Mendes. Mas o José Mendes tem parceria com o Antônio Augusto Fagundes, de músicas. Aquela andei, por esse mundo andei, no lombo do meu cavalo. É linda também. Tem aquela outra do Tordilho Negro. Tordilho Negro eu acho que é o grande. Claro, todo mundo lembra de Para Pedro, mas acho que é um grande clássico, né? Tem o... Bom, enfim, se começar a falar de José Mendes... Mas então, olha só. Então, já com essa idade... Aí o primeiro disco que eu fui comprar numa loja, né, foi um compacto com um Guita do Raul Seixas. Logo depois, eu fui na antiga Cepal, para quem é do Sul conhece, comprar uma coletânea do Cat Stevens. Nossa, que hoje é o Yusuf Islam. E continua cantando bem. Maravilhoso. Eu sou fã do Cat Stevens. E aí, ao mesmo tempo, eu estava começando a ouvir Benito de Paula. Com retalhos de cetim. Exatamente. Como é que é? Aquela que eu gosto muito dele.
E ninguém sabe a mágoa que trago no peito que me vê sorrindo desse jeito. Né? Então eu sempre estava com todos os estilos. Eu não tinha uma preferência. O cara tem que ser roqueiro, não pode gostar de samba. Se o cara gosta de música clássica, o cara é meio louco. Não, eu sempre gostei de tudo. Nessa época, eu ficava muito tempo com meus avós, né, em Pelotas. As férias, era 3 meses de férias de verão e 1 mês de férias de inverno. E quando chovia, eu ficava vendo a minha avó cozinhar. E eu me dei conta que eu sentia aromas diferentes das coisas. Eu comecei a ver por que acontecia isso e comecei a então pegar uma afeição pela gastronomia, pela culinária. Aí eu faço parte de uma família que eu sou o primo mais jovem de 10 primos. Na minha geração, eu sou o mais jovem de 10 primos. Pelo fato do meu pai ter feito engenharia, todos os primos fizeram engenharia. Então eu já sabia que eu ia ser engenheiro, só tinha que escolher o quê. Tinha engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro químico, na família tinha tudo. E eu, por essa questão sensorial, da coisa dos aromas e tudo mais, comecei a me interessar também no colégio pela química, fiz engenharia química. E a engenharia química também me mostrou um outro lance, que a família sempre gostou de tomar cerveja em festividade. Nunca fui de tomar cerveja todos os dias, nada, não era nem fim de semana, era em festa. Aí meu avô juntava uma cerveja mais legal para guardar, para tomar no Natal, aquelas coisas. E aí quando eu comecei a tomar cerveja, muito antes dos 18 anos, como era em casa de alemão, sim, eu comecei, no início não gostava, mas depois comecei a notar a diferença entre elas. E aí eu fui entrar para a faculdade porque estava se implantando o polo petroquímico em Triunfo, né? Pertinho de Porto Alegre, que seria um campo de trabalho espetacular para a engenharia química, porque tem indústria primária, secundária, terciária, muita coisa. Ok, beleza, vamos lá. Aquele ano, engenharia química foi um curso que ele foi mais procurado que medicina. Nossa! Né? Por causa do polo petroquímico, perspectiva do polo. Aí, estou lá fazendo o curso, beleza, foi o início do curso, tal. Muito jovem, comecei com 16 anos na faculdade. E aí eu fui visitar o polo. Velho, aquele cheiro de tolueno, de benzeno, dos chilenos, solventes, assim. Cara, eu não ia ser feliz lá, porque eu sempre tive muita sensibilidade. Beleza. Aí, daqui a pouco, teve outra visita técnica do curso, que foi na Companhia Cervejaria Brahma, filial Continental, onde hoje é o Shopping Total. Em Porto Alegre, já. Porto Alegre, uma fábrica... Eu nasci em Porto Alegre, né? Eu passava muito tempo em Pelotas, tive uma iniciação musical lá, mas eu sou natural de Porto Alegre. Então lá na Brahma eu vi que aquilo era uma fábrica sensacional, que ainda tinham técnicas que já não são mais usadas. E o olfato. E aí aquele cheiro para mim era maravilhoso. aquele aroma do malte sendo cozido e depois a adição de lúpulo e tudo. Então, aí pegou, o cara com 16 anos, daqui a pouco com 18, né? Com uma família que gosta de cerveja. Eu olhei ali que eu podia fazer. Então, lá faz 40 anos. Em 84 eu comecei a fazer cerveja. Em casa, em panela, assim. Do jeito que dava, ficava umas bosta, mas a gente tomava, né? Então, olha só. Nessa época, eu já tocava samba na noite. Que aí eu fui aprendendo percussão e até cavaquinho. Toco um cavaquinho, assim, muito, muito percussivo, né? Não tão harmônico. E a gente, então tinha essa galera de Pelotas que tocava na praia, o sambão e tudo mais. Tinha a turma da faculdade que ouvia mais rock. E aí os colegas de colégio, que durante todo esse tempo estavam juntos, é o Tedi e o Carlão. Tedi desde o primeiro fundamental, primeiro primário. Desculpa, o Carlão. Ou seja, isso o quê? 5, 6 anos? Eu tinha 5 anos. A 1970. E o Tedi 74. Ali a gente já tinha uma amizade musical no colégio, porque era final de ditadura, a gente que se manifestava cantando música do Chico Buarque, né? Aquele papo todo, assim como o nosso grupo de samba cantava João Bosco, Aldir Blanc, Gonzaguinha. Que também, era música também de protesto, vamos falar. Então isso tudo veio vindo junto, e aí em 84 eu estava na faculdade e começando a ver o rock nacional tomar corpo, né?
passadas as gerações da Jovem Guarda, do próprio Raul e tal, tava lá, Camisa de Vênus, o Legião aqui de Brasília, Paralamas, Blitz, eu acho que foi o Blitz, Ira, já começando, São Paulo. Enfim, Titãs, lá no Sul, Garotos da Rua, o TNT, Tara na Tiriça, o Defala também surge. Defala, Engenheiros do Havaí, tudo. Então a gente tá vendo uma coisa que tá tomando corpo e a gente gosta dessa. Tinha uma estética nos 80 que envolvia vídeo, teatro, música, que a gente participava um pouco de tudo. E aí o ponto de mutação para muita gente, eu acho que foi o Rock in Rio 1. Rock in Rio 1, em 84, mostrou que o rock podia ser grande no Brasil. Porque entrou nos palcos ao lado de artistas mundiais e fez bonito. Né? E aquilo fez uma geração rock muito forte depois. Então isso em 85 a gente começou a ensaiar, em 86 o Nenhum de Nós faz uma estreia. Nesse período aí de ensaios, vocês tocavam música de outros ou vocês já estavam começando a trabalhar a música própria? Desde o início nossa vontade era sempre ser autoral, mas tu tem que aprender por algum momento. Então a gente começava tocando rock que a gente curtia internacional e nacional. A gente tocava The Cure, tocava The Clash, tocava assim, era um rock mais básico. O Bowie também. Eu tocava, claro, muito Bowie, bastante Bowie, algumas canções do Bowie, né? E no rock nacional tocava uma coisa de Legião, de Ultraje, né? E de Paralamas. Era as coisas que a gente... o show que a gente ficou sabendo que ia ser contratado por uma gravadora, em homenagem a gente tocou uma do Legião, tocou Será, naquele show, pela primeira vez. Então a gente fazia esse mix, mas já começando a compor. Desde o início a gente sempre já metendo a mão na massa. E nesse bar que a gente estreou, a gente ensaiava lá, porque eu comecei a tocar nesse bar, né? Minha bateria estava lá, eu era amigo do dono. Eu digo, pô, a minha bateria está aqui, deixa eu vir ensaiar com a minha banda de tarde aqui. É ok, toma a chave. E a gente compôs metade do primeiro disco nesse bar, estreamos lá, com o nome Nenhum de Nós. Isso foi em outubro de 86. Em junho de 87 a gente estava gravando no São Paulo. Desse bar, quais eram as canções que vocês já estavam tocando ali, ensaiando? Só para os fãs que estão conosco do Nenhum de Nós, para já começar a ir degustando. Aí vai ter que ser muito fã. Tá. Porque naquele primeiro disco, as que remanesceram, aquele primeiro show, estão no primeiro disco. Eu Caminhava? Não, Eu Caminhava é do segundo. segundo. É do segundo. Que tem ali, que o pessoal... quem tem o CD Cardume, que tem 5 faixas, bônus do primeiro LP, né? Hoje no Spotify se encontra, né? Mas tem People Are, que foi a primeira música nossa que tocou na rádio, tocou na Ipanema. Cara, eu nunca ouvi essa música. People Are, procura, bem bacana. Naquele CD de 93 tem essa aí ou não, né? Não, essa... Porque vocês resgataram muitos, né? Onde você estava em 1993? Mas eram de 93 já, aquelas. Aquelas a gente lançou em 2000. Sim, mas eram de 93, de uma demo que a gente fez para Polygram. Eles acharam que nós estávamos loucos. A gente tinha voltado de Estados Unidos, na época do grunge. A gente estava pesando a mão, né? Mas, então tem People Are, tem Cardume, que está no disco. Ele era para estar no primeiro disco, mas foi sobra de material e entrou pro segundo. Mas já é daquela época do Bangalô. E algumas outras que tem, que é no clube e tal, mas o pessoal... quem for ver o primeiro disco, metade do primeiro disco, um pouco mais, foi composto lá dentro do Bangalô. E aquela pergunta básica que vocês já responderam 6.000 vezes, e quando eu perguntei pro Teddy, o Teddy deu uma volta, porque eu acho que ele não aguentava mais, do Nenhum de Nós. Conta a versão correta, original, que vai ficar gravado. Uma versão correta e condensada, né? Eu acredito que o Teddy deve ter feito quase o mesmo brainstorm que nós fizemos para chegar O Teddy, para explicar, ele fez praticamente uma nova composição. Então, eu quero dizer uma coisa, resumindo, Abstract, Nenhum de Nós pegou quartel. Ou seja, daí só... a gente propõe, Nenhum de Nós enxerga direito, Nenhum de Nós tem namorada, ou o que a gente tem em comum, ficou um bate-papo assim. Daqui a pouco eu falei Nenhum de Nós pegou quartel, mas eu falei um termo em espanhol, Nenhum de Nós esteve em Colimba, sei lá, algo assim. E aí ficou um dia que o dono do bar falou, vocês têm que fazer um show aqui, cara, vocês estão ensaiando há 6 meses, não vão tocar nunca. Eu digo, vai dar uma data? Vou dar uma data, uma quinta-feira.
Vocês trazem gente? Claro, vamos trazer os colegas, os amigos, os parentes, todo mundo. E aí tá, então como é que eu faço o cartaz? E nós nos olhamos. Tá, nenhum de nós. Tipo assim, nenhum de nós já era ridículo, nenhum de nós pegou o cartaz, seria muito ridículo. Então, mas anos 80, pra quem é de agora, era todas as bandas tinham um biquíni cavadão. Camisa de Vênus. Camisa de Vênus. Ninguém tem gente que não sabe o que é camisa de Vênus. Não sabe. Eu tive que explicar pra moleque de 20 anos o que era a camisa de Vênus. Né? Pra quem não sabe, é a camisinha. Usem, por favor. Não pensem que... Usem a camisa de Vênus. Exato. O próprio Engenheiros do Havaí. Nada a ver uma coisa com a outra. Desse primeiro show, quando é que você... tinha... Tedi, era um trio, então. Tedi, Carlos e Sadi. Exato. Quando é que começa a agregar o Veco? E quando é que vem o... Que Deus o tenha, uma homenagem a ele, o João Vicente. Pois então. Mas o João é no acústico já, né? Ou o não? João, não, ele entra um pouco antes. A história é a seguinte, a gente era um trio, power trio e tudo mais. E a gente estava sempre querendo enfiar um pouco mais o pé na sonoridade gaúcha. Né? Mas não virar uma banda tradicionalista. Simplesmente usar nossas influências. E aí, a gente já no primeiro disco tinha uma música que tinha um acordeon, um teclado simulando um acordeon, né, dentro daquilo que a gente imaginava. No segundo, a gente convidou o Borghetinho para gravar uma canção que é Fuga. Né? Nunca mais solo, vai estar em casa. Aquele solo de acordeon. Sim, é Borghetti. Que o Veco foi com ele na gravação. Porque o Veco foi colega das Dores, nossa. Só que o Veco era 2 anos depois. Quando eu estava no terceiro, o Veco estava no primeiro, vamos dizer assim, né? Ele era vamos dizer que ele era um menino. Isso. E aí, mas ele já era fissurado, ele ia pro colégio com violão. Ele estava sempre. O Veco me contou que cada viagem que vocês fazem, ele tenta pegar um instrumento diferente de corda. E é assim. Na China foi assim, tem instrumento da Índia, de tudo que é lugar. Mas o Veco tocava com o Borghetti, fez parte daquele primeiro disco instrumental que mais vendeu no Brasil, do Renato Borghetti, mas estava lá com alguma diferença. E aí o Veco começou como guitarrista no Ralai Ralai, quando era garoto, numa banda de rock. E aí a gente começou um namoro. E aí a gente então convidou ele para participar, né, de uma turnê que o Carlão teve hepatite. Quando teve hepatite, o Veco tinha saído do Borghetti. Veco, topa pegar 3 músicas de violão. Não, primeiro 3 músicas de violão, antes da hepatite, para fazer, né, já uma pegada mais gaúcha. Aí o cara não teve hepatite, Veco, tem 5 dias para tirar o resto das músicas. E aí ele caiu na estrada. Se grudou Você já tinha um disco nesse momento ou não? Tinha, a gente já tinha gravado o segundo, era a turnê do Cardume, da Sonata de Mármore, né? Então no terceiro, no Estranho, o Veco já entra pra banda. E a gente convidou o Luiz Carlos Borges para gravar, gravou 5 canções. Que também faleceu ano passado. E aí o disco foi, né, música da novela e tal. E a gente mas a gente não. O Luiz Carlos Borges não vai viajar com a gente para tocar conosco. E o Veco falou: não, eu conheço o cara que melhor instrumentista em tudo que é festival, toca gaita ponto, parece que toca piano também, e ele tá meio também de saco cheio, meio nativista, que estava muito opressor, ele tava entrando mais pro lance da coreografia de danças gaúchas, especialista, de comandar grupos inteiros de bailado folclórico, né? E ele deu aula por todo o interior, conhecia bem, ele era campeão de chula. Foi bicampeão de chula. Quem não sabe o que é chula, procura no Google, tá? Eu não vou explicar, porque senão vão... o pior é que tem chula entre as danças nordestinas, que não tem nada a ver com... Que é diferente do que a nossa chula. Exato. É um nome... dança sobre uma lança. É um desafio. Um desafio. E, inclusive, aí, mas se quiser olhar o clipe de Ao Meu Redor, no final tem ele e o irmão dele fazendo um passo de chula. A gente vai botar na descrição do clipe de Ao Meu Redor. Ao Meu Redor. Que foi o clipe mais votado no Brasil em 92, na MTV, nos levou para Los Angeles. Né? Então aí o João entrou para a turnê do terceiro disco e já gravou o 4º disco, ainda como músico convidado. Então o 4º disco já tem o João Vicente. Aí no 5º, sim, que foi o acústico, ele foi incorporado efetivamente à banda. Como é que é o processo do Nenhum de Nós de construção?
O Teddy faz letra, faz música, vocês fazem letras e músicas. Como é que vocês conseguem fazer esse trabalho? De um modo geral, o Teddy vem com a letra, tá? Eventualmente já com algum lançamento melódico, alguma coisa, né? Ou a letra, e o pessoal da harmonia começa a trabalhar harmonicamente a música para criar uma métrica, uma melodia, aí passa para a fase rítmica, né? E aí todo mundo mete pitaco em tudo. Vamos mudar aqui a letra um pouquinho aqui, essa batida, vamos tirar esse bumbo, vamos fazer. Todo mundo, então é muito coletivo, assim. Claro, é preservado a autoria do poema, independente desse brainstorm. As letras sempre são do Teddy? Quase sempre. Tem algumas letras. No início a gente fazia tudo junto. Então até o terceiro disco tinha muita coisa que era Teddy, Carlão, Sadi. Muitas coisas. E letra, música, tudo? Tudo. Aí depois no terceiro o Teddy começou a se especializar mais na questão da poesia, e a gente começou a setorizar um pouco mais, e aí ele assumiu as letras. De vez em quando tem uma letra do Carlão, agora já faz mais tempo que não rola, então a gente ficou nessa. Eu lembro de uma música que é a letra do Carlos. Obsessão, que é do disco que tem Sigo a sombra dos seus passos sem pensar. Exato. Que é o que tem o Vou Deixar Que Você Se Vá. Isso. É o Mundo do Diablo. Mundo do Diablo, exatamente. Esse disco é muito bom. Esse disco. Tem a participação do Scandurra na guitarra, né? Ele faz o backing. Ele é parceiro. Ele é coautor. Exatamente, Vou Deixar Que Você Se Vá. E aí você tem também o Flávio Venturini. Isso. Numa canção. Eu acho linda aquela música também. É linda. Eu nunca vi vocês tocando essa canção. Chegaram a tocar? É que tocar sem ele fica sem graça, velho. Quando entra aquela voz, cara. Toda noite sempre. Tá eu não vou coitado do Flávio Venturini me ouvindo cantar essa canção. Esse disco marcou bastante. Foi uma produção do Pena Schmidt, né? Que é um cara que produziu o primeiro disco do Ira, um cara que teve em set de gravação do Paul McCartney, pra ter uma ideia. Então, né? Foi assim, a gente aprendeu muito com ele. Então foi um disco muito importante. Ainda nessa linha do Nenhum de Nós, Nenhum de Nós surge ali, que nem você falou, em 86. Isso. Camila estoura. Aí ele grava em 87 e Camila estoura. Pra quem não sabe a história de Camila, você já contou 200 mil vezes. Isso. A história de uma menina que sofria agressão de um relacionamento. Era uma relação tóxica que a menina, de certa forma, assumia aquela postura de baixar a cabeça para tudo, porque sempre foi tabu esse assunto. Agora é que vem à tona o assunto de violência de gênero, mas era tabu. Então a gente não entendia por que ela fazia aquilo. Você citou Fuga, eu já ouvi, eu não sei se o Teddy falou para mim, ou se eu ouvi em entrevista, que ela seria uma espécie de uma resposta a Camila. Seria uma segunda Camila, parte. Camila 2. A garota se mandou, entendeu? Pensava em tudo que ficou. Quando todos percebessem, a garota se mandou. Nesse processo, a música que estoura a seguinte já é Astronauta de Mármore ou é Sobre o Tempo? Eu caminhava, teve um breve flerte com a grande mídia logo depois de Camila. Chegou a tocar, a gente chegou a fazer programas que eu caminhava. Eu gosto muito do início, da pegada do início de Eu Caminhava. Eu Caminhava é uma canção que é histórica. A gente voltou a tocar há pouco, porque é uma canção que marcou muita gente. Mas aí o que aconteceu? Um radialista do Rio de Janeiro, o Eduardo Andrews, da Rádio Cidade, teve acesso ao disco todo e ouviu o Astronauta de Mármore e falou assim: não, eu vou tocar isso aqui. Os caras, não, mas espera um pouquinho. Na reunião de pauta que faziam nas gravadoras, ela tinha ficado em 5º lugar. Ela era a segunda do lado B. A pauta, assim, a primeira eu caminhava, depois é isso, depois é aquilo, não. Ela foi 5º lugar. Os caras, na reunião, o cara começou a tocar, e aí atropelou Eu Caminhava, que ainda assim tocou um bocado. Mas aí sim, ela ficou sendo a música mais tocada durante 2 anos. E como é que é você sair de um bar, iniciar uma trajetória de se tornar conhecido, vamos dizer, pra galera, e daqui a pouco você estoura com o Astronauta de Mármore e tá em tudo quanto é rádio, tudo quanto é programa de TV. Era aquele programa, o Globo de Ouro da... direto, e Xuxa. Serginho Groisman na época do Programa Livre, na Cultura, Matéria-Prima. Sim, Matéria-Prima ainda antes, né? Na Cultura. Não, como é que eu vou dizer? Lá no Bar Bangalô, onde a gente estreou, eu era famoso dentro do bar. Já era famoso? Naquelas paredes. Então a gente vai só tirando as cascas e vendo. Tem uma cena pitoresca
porque eu continuei cursando engenharia química e começamos a fazer shows, e aí eu perdi a semestre por causa de ausência. E daí teve um que eu falei, não, esse é que eu vou tentar. Era as mesmas 4 cadeiras sempre, né? Eu vou tentar. E a gente em turnê. E aí eu voltava da turnê, tipo, segunda-feira ia pegar, tirava xerox dos colegas, via que prova tinha perdido, ia atrás e corria. Eu já me conhecia as matérias. Tinha só que entrar no esquema deles. O cara falou, não, te matricula que a gente dá um jeito nisso aí, para encerrar. Ok. E eu ia para a faculdade de ônibus ou de lotação, que tem em Porto Alegre, no fundo lá vendo umas coisas para ir para aula, e o cobrador no radinho ouvindo Astronautas de Mármore. E você... E eu lá no banco de trás ouvindo Astronauta, já na rádio, e eu indo para a faculdade, que eu me formei em setembro de 89. Quer dizer, foi o ano que mais tocou Astronauta. Não é mais trocou nenhum de nós. Para quem é de Brasília e está acompanhando o nosso papo, fazer 2 traduções, porque os gaúchos começam a falar em gaúcho. As cadeiras que ele falou não é as cadeiras da casa dele que ele levava, eram disciplinas. E a lotação para quem é aqui de Brasília é o que era a zebrinha. Aqui, que voltaram agora algumas zebrinhas a rodar. Eu encontrei uma vez no ônibus, foi o Beto Bruno. Não, Beto Bruno, imagina. Tu tava... Sei lá o que eu tava fazendo. Bruno Cachorro Grande. Cachorro Grande, é. Sei lá o que eu tava fazendo em Porto Alegre. Eu trabalhava de office boy só anda de... Office boy, ninguém mais sabe o que é isso, mas enfim. Eu sou boy. Eu sou boy, a música do Kid Vinil. E aí eu conto o Beto Bruno rodando direto de busão ali. Claro. E não foi uma vez, algumas vezes. Mas eu andava de ônibus em Porto Alegre, eu morava na cidade baixa. Eu não ia pro centro, se não ia a pé, eu ia de ônibus, nem de carro. Hoje em dia, o pessoal... Tem o fã que é fã, mais apaixonado, e tem o fã. Hoje em dia, para vocês, é mais tranquilo do que foi naquele boom do Astronauta de Mármore? Ainda tem essa repercussão muito forte de onde você vai, tem que parar para bater uma foto? Como é que não, funciona? Ainda tem bastante, mas claro, não naquele nível. Porque tem que entender que o fã do Astronauta de Mármore, lá em 89, 90, ele era o fã do sucesso. Casualmente éramos nós que estávamos naquele lugar. Sim. Mas logo depois foi Beto Barbosa. A Docica. Logo depois foi a Marisa Monte. Bem que se quis. Entendeu? Daqui a pouco já era Daniela Mercury. Daqui a pouco, saca? Então o sucesso, ele migra, e tem muita gente que fica no sucesso. Ele quer o sucesso. Aí é que a gente foi criar o nosso próprio público, depois desse período. E esse público... A gente sempre teve uma relação aberta e boa com o público, de receber em camarim e tudo mais. Então, até hoje, o pessoal quer tirar uma foto, o pessoal se aproxima, mas claro, não é aquela loucura que era no final dos anos 90. Nós falamos, para fechar... Não pode ver a fila que tem aqui nesse potinho para tirar foto depois do show no autógrafo. Vai ter de novo amanhã. Seguindo na linha de alguns discos que a gente falou do Nenhum de Nós, a gente passou... Eu cheguei até em 93, a gente falou do acústico, os 2 acústicos, o de 94 e o depois é 2003. Esses são os 2, assim, tipo, somos uma banda bem consolidada. O primeiro acústico teve uma importância muito grande porque a gente estava num processo de saída de uma gravadora depois de 4 discos. É o primeiro acústico brasileiro, não é? Primeiro acústico brasileiro. Porque se fala do Gilberto Gil... Que era unplugged ainda... Mas o Gilberto Gil é acústico, né? Sim, ele já é assim. Teoricamente. Mas a primeira banda a fazer um acústico, que aliás a gente estava pensando em fazer com a MTV, conversando, já que nós tínhamos uma entrada boa na MTV e tal. Tinha um clipe do Ao Meu Redor que tinha estourado. Mas só que eles queriam que a gente fizesse em São Paulo. Um teatro em São Paulo. Nós queremos fazer um teatro em São Pedro. E aí quebramos o prato. E aí depois isso ainda deu pano pra manga. Mas... então a gente vinha de 4 discos da BMG, né? Era selo Plug, né? E BMG RCA 4 discos. E a gente saiu meio que sem motivo, né? Depois de ter feito um sucesso com Ao Meu Redor e tudo mais, depois tocou jornais, depois, né? E aí a gente foi para a Poligram, lançamos a demo que foi rechaçada, né? Aquela demo onde você estava em 93. Sim. E aí a gente parou e vamos ter que passar uma régua no negócio. E aí pintou a oportunidade de fazer Teatro São Pedro e nós, então vai ter que ser acústico. A gente tinha visto o R.E.M. acústico, né, e já é uma banda que a gente, obviamente... Tem uma influência grande. Então aí a gente começou, né? O primeiro acústico que a gente fez mesmo foi num bar em Pelotas, na Praia do Laranjal,
lá, que está recém saindo debaixo da lama, né? Que a gente fez assim, a gente fez uma música nossa numa versão acústica e tocava junto uma referência nossa acústica de qualquer artista. A gente fez um show assim, era bem legal também. Desse disco, claro, tem grandes músicas, você citou Jornais, que já era de outra gravação, né? O Jornais não é exclusivo desse disco. Não, o Jornais é do quarto disco desse, e depois teve no acústico. Eu lembro de Diga Ela. Diga Ela, sim, foi a música que ao meu redor tocou muito, já tinha tocado e na versão acústica também, não, mas Diga Ela foi o carro-chefe daquele e a Diga Ela quase ganhou de novo o melhor clipe. Sério? Sério, ela foi. O clipe dela era muito bonito, muito plástico. Sim, o Teatro São Pedro, com aquela iluminação. E meio feito como animação junto, assim, junto com o filme. Ali o Teddy começa a deixar de ser baixista? Não que ele deixou, mas. Não, ele nunca deixou de ser baixista, aliás, o Teddy é um grande baixista. Né? Em gravações ele sempre continuou tocando. Mas aquele episódio do acústico a gente tinha marcado esse show acústico, então nós tínhamos um mês para produzir tudo, fazer, ensaiar e tudo mais. E a gente queria gravar, então tinha que ensaiar bem, mas tinha limitações técnicas de gravação. E aí num dia na academia o Teddy machuca o dedo. Machuca o dedo, não dá para adiar esse show, porque ele é uma data pontual no Teatro São Pedro. E agora? Não, vamos chamar um amigo baixista, que é um baixista de primeira, que é o Nico Bueno, que ficou conosco mais de 10 anos. Depois fez o seu próprio projeto, que é o Delicatessen, continua até hoje, e toca com muita gente. Tocou com ele em Lisboa e tal. Aí veio o Nico Bueno ensaiar pra... Foi legal, que o Nico Bueno colocou ele também tocava baixo fretless, que no acústico casou muito bem, né? Então, aí a gente também viu com isso que o Teddy se soltava mais para comunicar com o público. Então terminou a turnê do acústico e digo, não, vamos ficar. Aí ficou, e o Teddy ficou só cantando. Mas em gravações, na composição era o Teddy que compunha, o Teddy que gravava, tudo mais. E assim até hoje. Mesmo depois do Nico Bueno saiu, entrou o Estevão Camargo, né, que já gravou alguma coisa também, mas o baixo é sempre sob o guarda-chuva do Teddy. Aí vem, depois desse aí, vem já o Paz e Amor ou não? Não, depois é Mundo Diablo. Mundo Diablo, que tem, que a gente falou. Logo depois. Vou deixar que você se vá, que é o carro-chefe desse disco. Exatamente. A Obsessão, acho que foi a segunda música que tocou mais, né? Foi, creio que foi. Aí depois vem? Aí depois vem o... Eu tava com Paz e Amor. Paz e Amor ou Histórias Reais, Seres Imaginários? Agora? Histórias Reais é depois. Então é Paz e Amor. Paz e Amor. Que depois vem que 99. Histórias Reais, Seres Imaginários. Aí vocês voltam com o acústico. Aí vem o acústico 2. E aí tem... depois disso, acho que... Pequeno Universo. É o Pequeno Universo. Que é o... E Conto de Água e Fogo. Só pra situar, pra quem é dos discos, o Paz e Amor tem Paz e Amor, vou deixar que você vai lembrar de mim. Isso. Que foi regravado pelo Milton Guedes. Exato. Tem Da Janela. Exato. E outras tantas. No Histórias Reais, Seres Imaginários, Amanhã ou Depois, julho de 83. Exato. Tem Notícia Boa. Notícia da Janela. Não, Da Janela é do Não, é Notícia Boa, tá. Contrário. Eu tô sabendo mais do que você viu, Mr. Tô ligado, viu? No repertório, fã, né? Fã é fã. Depois, Histórias vem Só pra pontuar isso que tu falou, ontem em Salvador, a gente tava tocando fim de semana, e o rapaz da van, daqui a pouco, começou a cantar Culpa, do Cardume. Nossa. Cara, é uma música muito lado B. Quem gosta de Culpa também, que eu já toquei junto até, é o Landau, irmão do Flauzino. Do Flauzino, né, do Sideral. Acho que eu vi no show de vocês lá de Porto Alegre, que eu tava comentando contigo no carro dos dois acústicos. Sim. Sinais de Fumaça, eu acho lindo. Sinais de Fumaça é uma música que a gente quase sempre toca em acústico. Tem uma outra música lindíssima também, que é... Dias que Virão. Que também é outra música especial para acústico. É lindíssima. Eu sou apaixonado por ela. E tem uma que vocês botaram no acústico 2, mas eu acho que é do Histórias Reais, Seres Imaginários, que é Eu Menti. Eu Menti, que ela tem uma carga emocional muito forte, aquela canção. Eu ouvindo ela hoje, lembrando do que o João fez com ela. É linda, com o piano e o Teddy praticamente solo. Exatamente. Os dois ali na... Aquela hora o teatro ficou pesado.
Aí tem outros discos, eu não lembro qual é o... que tem o Último Beijo. Contos de Água e Fogo. Depois vem o Double Chapa, eu acho que é. Isso. Exatamente. Sem contar os outros especiais que vocês acabam Exato. Aí compondo, né? Teve um Paz e Amor acústico. Sim. Né? Teve Contos Acústicos de Água e Fogo. Né? Teve Onde Você Estava em 93, né? Que é aquele resgate. E tem algumas coletâneas, né? Que as gravadoras lançaram no meio do caminho. A escolha de repertório do show passa por todos? Passa por todos. Mas a gente faz. Vocês adaptam o show de acordo com o local que vocês vão tocar ou tem um show base? Tem um show base. Aqui amanhã a gente vai fazer algumas coisas de repertório por causa mais do momento. Não, claro que é por ser Brasília, por ser Spotify, mas pelo momento que a gente está passando no Rio Grande do Sul também. Então a gente vai resgatar algumas coisas que a gente acha que é importante sublinhar num evento desse tamanho que traz o nome do estado. Então isso mas de modo geral tem uma base que a gente sabe que, por exemplo, é legal tocar música nova, super legal tocar música nova, mas só que aquele fã que não nos vê há 5 anos, se não tocar Vou Deixar, não tocar Você Vai Lembrar de Mim, é sacanagem com o cara, né? E a gente notou que bandas, sem querer comparar, pelo amor de Deus, mesmo bandas como Coldplay, como U2, em turnês novas, tocam no máximo 3 músicas novas do disco novo. O Lulu Santos dizia muito isso, né? Ele diz, cara, tá certo que o Lulu Santos também... Hitmaker. Mas o Lulu Santos me diz, cara, por mais que eu possa fazer música, o cara tá lá pra querer ouvir toda a forma de amor. O Lulu Santos, que ele conhece. Exato. Aí não tem muito que... Não tem como inventar muito, né? Saindo da música, falando agora do Mestre Cervejeiro, você participou de uma das edições do Mestre Cervejeiro da Globo. Na verdade, eu participei de 3 edições do Mestre Cervejeiro Eisenbahn, que foi a primeira na TNT e outras 2 no Multishow. Que aí a Globo passava depois. Exatamente, que a Globo passava lá depois do Conversa com Bial. Era na madrugadão, era 3 da manhã. Até porque o assunto cerveja não tem horário que não pode ser tratado, né? Ou seja, pode ter o comercial da cerveja às 8 horas da noite, mas não pode ter o assunto. Mas não pode ter ninguém bebendo. Se tu notar, quem for no YouTube, vai olhar Mestre Cervejeiro Eisenbahn. A gente olha a coloração, vê a espuma, vê o aroma. Na hora de tomar, corta a câmera, a gente toma e volta. É frutada, essa tem. Não aparece a gente tomando nenhum gole de cerveja em 3 temporadas do reality. O mais importante, sabe o que é, Mr. Lewis? Pode não aparecer, mas eles tomaram. Tomam. O Sadi estava me contando que ele conhece o pessoal aqui de Brasília que faz cerveja. Conheço. Tem uma boa... são bons produtos? São excelentes produtos. E Brasília demorou um pouco a produzir, mas sempre foi consumidor de cerveja artesanal de outros centros. Mas depois que começou a produzir, faz excelentes cervejas. Eu curto, vem aqui, Cruz, Corina, a Hop Capital... E tem outras que eu não vou lembrar agora, mas acho que conseguiram dar um DNA, né, de cerrado um pouco na cerveja, muito legal. O que a cerveja precisa ter? Quando você vai analisar, ela tem que estar de acordo com o que é a descrição. Como é que é uma análise e para o teu paladar, o que a cerveja precisa ter? Então tem 2 coisas que são diferentes, paralelas. Uma coisa é o meu gosto. Outra coisa é quando eu avalio uma cerveja para um concurso. Quando eu avalio para um concurso, eu estou analisando uma cerveja que foi inscrita em um determinado estilo. Por exemplo, American Pale Ale. Exemplo. Poderia ser qualquer outro. Tem uma descrição ali naquele guia de estilo. A gente estuda aquela descrição, treina para saber o que aquilo quer dizer. Olha, precisa ter aroma assertivo de lúpulo norte-americano ou de variedades similares que tragam aromas cítricos, de frutas tropicais amarelas. Precisa ter uma base de malte que não ultrapasse o lúpulo, mas que ele te dá uma descrição total. E eu tenho que tomar. Quando eu pego ela no copo, ela tem 100 pontos. Mas se a espuma já não está durando, ela tem 98. Se a cor não está de acordo bem como diz, ela já vai para 93. Aí se o aroma não está como diz ali, já vai para 85. Se o gosto não... Sabe? Ela só vai perdendo. Então, para uma cerveja ter tem uma linha de corte, abaixo de 30 a gente não avalia mais. Tá?
E acontece, infelizmente, tem contaminações. Mas a nossa produção, em geral, ela é boa no Brasil? Ela, em geral, é boa, mas ela se qualificou muito nos últimos tempos, porque hoje em dia tu tem uma rede de informação muito melhor, tem rede até de análise laboratorial muito melhor, que é fundamental para tu conhecer a tua cerveja, tu tem que fazer e analisar ela. Não é? Então, o que é que eu preciso? Eu preciso dizer que aquela cerveja vai ganhar uma medalha por A mais B, ou não, por C mais D. E muitas vezes acontece de eu tomar uma cerveja, né, num júri, que eu sou jurado de diversos concursos, e eu escrevo assim: meu amigo, parabéns pela sua cerveja, está excelente, tomaria várias. Entretanto, está fora do estilo proposto. Você pode escrever ela em outro estilo para tentar medalha, mas não mexe na fórmula, porque ela está muito boa. Ponto. Ah, tá bom e não ganha medalha? Sim, porque tu escreveu. É muito comum acontecer isso até. O pessoal escreve na categoria errada. E eu fiquei com uma curiosidade. Aquele cara que fazia cerveja no panelão, lá em 1984, sim, que era ruim e bebia, continua ruim e bebendo ou melhorou? Ela melhorou bastante. É aquela história, era erro e acerto. Não tinha material de pesquisa, não tinha nem matéria-prima. Eu comprava malte, lúpulo, não sei porquê, em casa de religião afro, que tinha para vender. Sério? E o fermento era fermento Fleischmann, aquele amarelinho. O fermento de bolo? De pão, aquele amarelinho, que é um grânulozinho, que é o Saccharomyces cerevisiae, que é o mesmo da cerveja, o mesmo do vinho, o mesmo do pão. Só que cada um hoje em dia tem uma cepa. Você gosta controlada. De vinho? Eu gosto. Gosto de vinho. E também é assim, detalhista como com a cerveja ou não? Não, eu não tenho a capacidade sensorial para o vinho que eu tenho com a cerveja. Eu reconheço. Mas tenho minhas preferências. Né? Eu, por exemplo, nos vinhos mais conhecidos hoje, eu deixo um Carmenère em terceiro plano. Né? Eu gosto muito de um Shiraz, por exemplo, flor tinto. Gosto muito de Sauvignon Blanc. Mas vinho branco, adoro vinho branco. É bom. E o meu sensorial ele é mais desenvolvido, e eu acho que é uma questão tátil para vinho espumante. E não tão para vinho tranquilo. E a harmonização da cerveja com comida é fácil? Ela é muito possível, até em alguns casos mais do que com vinho. Porque quando eu comecei, não tinha nada sobre cerveja. Eu fazia os cursos com vinho. Fiz curso com excelentes enólogos para aprender esse silogismo, entender como é que um Cabernet Sauvignon pode ter uma nota de pimentão, como é que pode ter um aroma de café, sabe? Tu vai aprendendo. Aí quando passou para a cerveja, já tinha a questão da harmonização de vinho, né, com gastronomia. E aí a gente começou a fazer isso com a cerveja. Né? E, por exemplo, é super apelativo uma noite de queijos e vinhos. Eu garanto que é muito melhor de cervejas e queijos. Falando sério. Lá na sede campestre da Webzone nós vamos fazer isso, tá? Com as cervejas. Que é assim, a harmonização é uma ciência exata. Ela vai ser uma coisa subjetiva. Assim, eu não gosto de queijo de mofo azul, não gosto de queijo gorgonzola. Ok, não vou fazer tudo. Agora, que fica bom com uma American IPA, fica. Vamos pedir para nossa amiga Marina Lima, da Urban. Certo, que a Marina ela sabe, né? Todos esses truques. E tem um lance interessante, que o vinho sempre tem um caráter muito mais ácido do que a grande maioria das cervejas. E ela tem um pouco mais de caráter de dulçor por causa do malte. Então, isso se encontra. O queijo tem um dulçor, né, por causa da lactose. Então, isso dá uma soma diferente. Tem muita harmonização por complementação. Né? O vinho sempre harmoniza com o queijo quase que por opostos, como a gente fala, né? São uma harmonização me falta a palavra exata, mas é por sabores opostos. O papo tá bom, Mr. Deus. E a gente tá na reta final do nosso podcast. Vamos lá que eu tô com sede já. Isso, vai ter que harmonizar. Vai ter que harmonizar a cerveja. Harmonizaremos. Para fechar, não quero deixar de falar do Regional Laranjal. Sim, o Regional Laranjal, é o que eu costumo dizer, ele não é um conjunto, uma banda, ele é um estado de espírito. Então, como eu falei, nós éramos garotos que estávamos aprendendo a viver. Claro que tinha história de juntar a galera e querer aparecer para as gurias também, né? Mas a gente tinha já um conceito de que a gente estava se manifestando, então queria... Vocês queriam ser os Almôndegas do samba? Queria. Para quem não sabe, Almôndegas que eu tô falando, é um grupo muito tradicional do Rio Grande do Sul, de Pelotas,
que é nada mais, nada menos formado pelos irmãos Ramil. Cleiton, Cledir, aí tinha o Zé Flávio. O Zé Flávio já não era de Pelotas. Mas ele era do grupo. Ele entrou depois. Quem era do grupo, que é o cantor do Vento Negro, famosa, para quem conhece, é o Kiko, né? Castro Neves, que foi reitor da Universidade de Pelotas depois. Pra ter uma ideia, era a galera toda das exatas ali. Aí tinha um de Piratini, que era o percussionista, né? O outro ali da região também. Então, eram os heróis locais. Eu vi eles tocando no clube, lá no Laranjal, na Praia do Laranjal, em Pelotas. E meu irmão foi colega do Cleiton na engenharia, 1 ou 2 cadeiras também. E a casa deles ficava a menos de 200 metros. Então nós éramos... A gente sempre circulava. Eu era uma geração mais nova um pouco do que o Cleiton e o Cleidir, mas eram nossos heróis. Então a gente cantava algumas músicas dos harmônicas também, em ritmo de samba. Os harmônicas têm às vezes uma pegada, até não mais, é um samba do Cleidir maravilhoso que a gente sempre tocou. Né? Então, essa coisa de Pelotas, muito sambista. Pelotas tem a maior população negra do estado em percentual por causa das charqueadas. O ciclo do charque levou muita riqueza a Pelotas, mas trouxe muitos escravos. E eles ficaram lá, quando o Dom Forria. Então é uma comunidade negra que tem, inclusive, alguns trouxeram uma cultura um pouco distinta da cultura negra que veio para o Porto de Santos e Paranaguá, porque era de outra região. Então, tem instrumentos lá de samba, como o sopapo, que não tem no resto do Brasil, só tem lá. Porque o candomblé tem algumas nuances diferentes lá, porque é uma outra... A África também que pegou outra tribo, pegou outro costume. Então, isso sempre... E o samba lá sempre me pegou muito forte. Né? Eu aprendi a tocar cavaquinho com o seu Luiz Damasceno, que tocava na Escola Ramiro Barcelos, que era de comunidade, mas num bairro super pobre lá, né? Vila Bom Jesus. Então, ao mesmo tempo que eu tocava rock, aprendia bateria, então as coisas se somavam. E aí cada um foi para um lado. Né? E no 2000, no aniversário de criança, nós nos juntamos em Porto Alegre. Tá morando onde? Não, estou em Porto Alegre. Eu vim de Brasília, que eu trabalhei no Correio. E tu? Não, eu era juiz em Pedro Machado, fui lotado em Porto Alegre agora. É tudo profissional. Sim. Não, me formei em psicologia, estou com um consultório em Porto Alegre. Peraí, então vamos tocar. Aí marquei num bar, lá num bar de rock até, que era o Zelig, e foi um estouro. E a gente só tocando samba velho. Chico Buarque, Gonzaguinha, aí botava Benite Paula, uma Bete Carvalho, alguma coisa mais da antiga dos mestres, né? Nelson Sargento, Cartola e tudo mais. Então, mas era diversão. A nossa ideia era divertir com isso, não era fazer cabeça de ninguém. E a gente retomou isso, e isso foi uma base para várias bandas de samba de resgate de Porto Alegre. E a gente segue até hoje. Para quem está vendo esse programa nesta terça-feira, porque sabe que no YouTube sempre fica, e você pode ver porque tem assuntos aqui atemporais, nenhum de nós na quarta-feira, aqui em Brasília, para quem é de Brasília, na Expotier, 31ª edição da Expotier, 20º não sei quantos anos. 20º não sei qual, mas quarta, quinta. Que o nenhum de nós toca lá, então o Sadi vai estar por lá para bater foto, conversar também com todo mundo, assim como os demais colegas do Nenhum de Nós. Sadi, cara, que prazer, muito obrigado por ter aceito o convite para não só falar de música, mas para reviver, ainda mais eu que estou longe do Rio Grande do Sul, mesmo com outros assuntos, a gente poder resgatar aquilo que nos dá orgulho e alegria do Rio Grande do Sul também. Pois é isso, sabe que é sempre bom voltar a Brasília. Tem muitos amigos aqui, agora tem mais um. Com certeza. E assim, pra gente tocar na Expotier já é um compromisso firmado. Né? Eu acho que pra Expotier também. E então, apareçam lá. A gente sempre faz um show muito bacana, a galera vem junto, uns por saudade, outros porque gostam mesmo, mas o que importa é que vai ser mais uma grande noite no Parque da Cidade. Estaremos lá chorando, como sempre, né? Porque ainda mais com essa carga emotiva que tem por tudo que está passando lá o nosso Rio Grande do Sul. Quem quiser te encontrar... Que amanhã tem ingresso solidário também. R$20. Ingresso solidário, porque, gente... não tá fácil lá. Estão recém começando a chegar de volta nas casas. Vai ter muito tempo para ajudar ainda. No Instagram você tá como Burgomestre Sadi, com Y. Por que Burgomestre? Burgomestre é uma brincadeira que tinha um antigo pergaminho dos Burgermeister dizendo que não podia fazer xixi no rio antes de fazer cerveja.
Então é o cara que meio que dava as dicas Sim. de cerveja. Sadi, obrigado, cara. Sucesso ainda mais. Valeu, muito obrigado, Adriano. Obrigado a vocês. Muito obrigado a você que esteve conosco aqui no nosso podcast. O Zonecast volta aqui no canal da WebZone. Free Minds Comunicação, agradecendo sempre também só notícia boa com a direção genial de Mr. Lewis. Até o próximo programa.